Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do nosso podcast. O meu nome é Luciana Pinheiro, eu sou professora de literatura do Departamento de Educação e Humanidades. Eu sou Helena Barros, professora de farmacologia aqui na UFSPA. E é uma alegria para a gente começar mais um episódio desse projeto que nasce do desejo de promover uma visão mais sensível, humanizada do cuidado em saúde. Nós desejamos que esse episódio possa abrir caminhos para novas ideias, escutas e aprendizagens, porque, afinal, sem conhecimento e comunicação, não há humanização. Muito bem, Helena. E hoje, no nosso episódio, nós prometemos trazer muitas reflexões importantes. A gente vai conversar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais destaque, tanto no campo da pesquisa em saúde, quanto da psicologia clínica e na nossa vida cotidiana, que é a psicologia positiva. Exatamente. Não é só ficar pensando positivo e treinar para isso. É muito mais profundo do que isso. É buscar, do ponto de vista científico, as evidências que apontam que a psicologia positiva, ela traz benefícios para a saúde, ela se encaixa em estilos de vida, ela melhora a qualidade de vida, não é? E, portanto, esse desenvolvimento é o que a gente quer conversar um pouco mais, aprender um pouco mais. É sobre isso. E o mais interessante é que a psicologia positiva, ela não foca só na ausência, de sofrimento ou da doença, mas sim no que a gente pode cultivar para viver com mais qualidade, equilíbrio e satisfação. Nos convida a colocar um olhar sobre as nossas forças, sobre o que dá certo e o que nós devemos potencializar na nossa existência, não é isso? Exato, e não é que a gente não vai ter estresses ou não vai ter sofrimento, nós temos perdas, nós temos várias questões que nos trazem muitas vezes para baixo. No entanto, nós temos capacidade de sobreviver ou de viver nesse processo, não é? E mesmo aquelas pessoas que têm uma característica não tão positiva, podem aprender a buscar aspectos da psicologia positiva para viverem bem. Muito bem. Então, para esse bate-papo de hoje, a gente trouxe uma convidada muito especial, que possui uma trajetória acadêmica e profissional brilhante, com muita atuação quando a gente fala de saúde mental, de qualidade de vida e, claro, da psicologia positiva. Ela é psicóloga, doutora em psicologia, pesquisadora, professora, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu peço desculpas porque, como eu não sou da área da saúde, às vezes eu me atrapalho com esse monte de nomenclatura de vocês. E já coordenou pesquisas com grande relevância nacional e internacional. Seja bem-vinda, Prisla. Muito bem. Muito obrigada pelo convite bastante especial e carinhoso, de vocês. É um prazer para mim estar aqui, podendo contribuir com a divulgação científica, que essa é a essência, desses encontros, certamente, poder multiplicar esse conhecimento, aprender também junto, cada vez mais. É sobre isso. Então, é uma grande satisfação te ter aqui conosco e a gente vai abrir o nosso podcast fazendo a pergunta que a gente começa fazendo para todos os nossos convidados. Prisla, tu pode contar a tua história para a gente? Que bonito, emocionante, essa pergunta, em relação à trajetória. Claro que o convite está relacionado à psicologia positiva, essa é a essência aqui do podcast, Então, eu vou contar como eu cheguei, nessa relação com a psicologia positiva na minha trajetória, então, profissional. Então, eu tenho especialidade em psicologia clínica, em terapia cognitivo-comportamental e também avaliação psicológica. Também uma trajetória bastante forte no Sistema Único de Saúde, porque eu realizei a residência integrada multiprofissional em saúde. Então, a partir desses contextos, e também no período como início de pesquisadora, no mestrado. Então, no mestrado, eu fui para Portugal, para um congresso com foco em psicologia da saúde, sempre na trajetória relacionada a essa força, que é a psicologia da saúde, que eu tanto gosto, e amo, assim, em termos de trajetória. E, bom, nos palestrantes nacionais, internacionais,
vieram conteúdos relacionados à psicologia positiva, né, para os processos de entendimento da saúde e doença. Então, a partir disso, eu comecei a olhar mais diretamente também para esses aspectos no momento assim, de pensar instrumentos de pesquisa, para o campo da pesquisa, na docência, para o campo também clínico, né, de atuação. Comecei a olhar mais para esses aspectos relacionados à psicologia da saúde. E aí eu vim com uma ideia, eu preciso escrever disso, levar isso para o mundo, né? Não pode pensar comigo, né? E aí nós trouxemos para as discussões do grupo de pesquisa, né, sobre esses aspectos dessa relação da psicologia da saúde com a psicologia positiva, que tem o foco em olhar as potencialidades humanas, as qualidades humanas. Essa é a grande essência, né, da psicologia positiva. Mas isso nos processos também de saúde e doença. E a partir disso, então, fiz uma escrita, né, de um artigo que fala dessa interface entre psicologia da saúde e psicologia positiva, e ele foi publicado, então, no período desse meu mestrado, né, fruto do meu mestrado, na revista, então, do Conselho Federal de Psicologia, Psicologia, Ciência e Profissão. Então, foi algo que veio, assim, das experiências, né, mas principalmente dessa, acho que tem uma inovação aí também naquele período, né, calma aí. E realmente foi um período assim, ó, que no Brasil pouco estavam sendo falado sobre psicologia positiva. Se nós olharmos assim em termos de história da psicologia positiva, no Brasil é de 2000 para cá, né? Então é recente, não é algo realmente de muitos e muitos anos, né? A psicologia positiva em si é também bastante nova, é jovem ainda, não é? Porque quando a gente pensa em psicologia, do ponto de vista mais antigo, a gente tem a ideia de estudar os problemas de saúde mental, as doenças mentais, psiquiátricas, enfim, não é? Por outro lado, a psicologia positiva, como tu mesmo disseste, traz as questões da potencialidade. Então, quando a gente tem uma ciência nova, é importante a gente pensar quais são os pilares que fundamentam a psicologia positiva e seus estudos. Em relação assim, a quem é que trouxe essa ideia, né, como autor principal é Martin Seligman. Então, Martin Seligman, em 1998, ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia. Então, como presidente, e a base dele é a psicologia clínica. Ele é professor da Universidade da Pensilvânia. Então, essa base da psicologia clínica, que é a essência dele, que sim, estuda o desenvolvimento humano, estuda também os processos psicopatológicos, ele começou a se questionar, bom, então tem algo de potencialidade e qualidade humana que no processos clínicos, agora falando dos processos clínicos mesmo, de doença, de adoecimento, também existem as potencialidades. Então, isso iniciou mesmo a Associação Americana de Psicologia quando ele foi presidente da APA, né, em 1998. Por isso que eu falo Brasil, 2000 para cá, né, até chegar as traduções também, né, desses contextos. Então, ele, assim, o que ele fez? Né? Ele trouxe para a ciência, baseada em evidências, que é através de estudos, ensaios clínicos randomizados, e aí depois vieram, claro, mais pesquisas, revisões sistemáticas, meta-análises, que mostram, né, que componentes, potencialidades da psicologia positiva têm benefícios em processos psicopatológicos, inclusive, por exemplo, sinais e sintomas de ansiedade, sinais e sintomas de depressão. Começam, então, essas variáveis, né, esses componentes da psicologia positiva terem um efeito nas intervenções dos processos de saúde e doença clínicos benéficos para os pacientes, melhorando a sua qualidade de vida. Com certeza. Isso é muito importante quando a gente fala também em contextos desafiadores, né, como o enfrentamento de doenças crônicas, tudo aquilo que a gente viveu na pandemia. De que forma que a gente enxerga o uso da psicologia positiva nessas abordagens? A pandemia, ela trouxe com mais força, né? Até se nós colocarmos lá no PubMed, né, e colocar lá a pandemia e a psicologia positiva, pode ver assim que deu um boom
nas publicações, não que não tivessem antes, já existia bastante, mas frente a essa situação de crise sanitária, situações de adversidade, se aumentou fortemente esses estudos mostrando a força do suporte social. Então, essa é uma potencialidade das relações positivas, dos relacionamentos, frente a toda aquela diversidade que todo mundo está vivendo, né? Diferentes desigualdades, igualdades, né? Vamos falar aqui de equidades, né? Melhor dizendo. Mas o suporte social, a potencialidade, a qualidade dos relacionamentos, então é sim uma força, né? E aí isso mostra em muitos estudos, o que já tinha em estudos, inclusive lá da psicologia da saúde, como eu referi para vocês anteriormente, mas ali se mostra mais fortemente. Esse é um dos aspectos. Outros aspectos, componentes da psicologia positiva que também nós podemos ver nos estudos é a autoeficácia, que é do indivíduo poder acreditar em aspectos que já viveu como potencialidades desafiadores, que essa é a pergunta, né? E que teve um sucesso, superou aquela diversidade. Então, a autoeficácia está relacionada a esse componente também, que é da psicologia positiva, esse é um. O outro muito forte também, que veio com a situação da pandemia, de adversidade, é o componente da autocompaixão. Então, que é olhar para o indivíduo, se reconhecer no seu sofrimento, saber da situação que não é só individual, mas coletiva, com senso de humanidade, porque a pandemia nos trouxe fortemente esse senso de humanidade, que é um componente também da autocompaixão. E o outro aspecto que é componente da autocompaixão também, que é a mindfulness, que é a atenção plena, então, daquele estar no tempo presente, né, com mais consciência no tempo presente, não passado nem lá no futuro, né? O futuro nos remete muitas vezes a, claro que tem que ter projetos, né, sonhos, isso é exatamente saudável, né, do ser humano, mas não de um aspecto assim de insegurança, né, de medo desse futuro, né? O que também elevou, obviamente, até como fato que é real, né, que foi da situação da pandemia, mas a autocompaixão nos dá esse senso, né, também de pertencimento, né, de reconhecimento do seu sofrimento, mas também com um senso de humanidade. Então, também a autocompaixão é um elemento que, frente a situações de adversidade, é um componente também da psicologia positiva, que auxilia fortemente nos processos de saúde e doença, né, e enfrentamentos, em geral, de situações de adversidades. Então, quer dizer que ela também pode colaborar num processo terapêutico para o combate à ansiedade, por exemplo, que é esse sentimento em relação ao futuro. Sim, exatamente. E temos evidências, temos estudos sobre isso. Posso citar autores também, que é a Kristin Neff, que é uma das autoras que vem principalmente de uma psicologia da educação, né, norte-americana. Também Paul Gilbert. Paul Gilbert é do Reino Unido, da Universidade de Derby, e ele fez vários estudos na saúde pública do Reino Unido mostrando, né, efeitos da autocompaixão em diminuição de sinais e sintomas de ansiedade, sinais e sintomas populacionais depressivos, né, de depressão também na sociedade, financiados, né, pelo Instituto, né, Nacional de Saúde, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde, só que do Reino Unido, na Inglaterra, né? Algumas vezes, quando eu penso, enfim, na medicina e na questão do diagnóstico das doenças muito graves, né? E a gente pensa em saúde mental, o quanto cada vez mais está se podendo falar sobre isso, sem preconceitos a respeito de pessoas que tenham problemas de saúde mental. Basicamente, seria interessante para nós conversarmos, acho, um pouco, sobre até o próprio título de um dos livros, um dos primeiros livros que eu acho do Seligman, que é a ideia do florescimento da felicidade e do bem-estar. Então, conta um pouquinho para a gente como é que, na área da psicologia positiva, se trabalha a ideia de fortalecer bem-estar numa pessoa que tem diagnósticos de doenças muito graves, ou que tem perspectivas de sobrevida relativamente curtos, e como isso se aplicaria, por exemplo, para as pessoas mais idosas. Porque às vezes a gente ouve a pessoa dizer, não adianta mais nada porque eu já estou velho, né? A gente ouve bastante isso. E eu pessoalmente não acredito nessa questão que a gente não pode continuar
buscando felicidade e bem-estar, apesar das barreiras, apesar dos sofrimentos que existem. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Tem esses componentes que é do bem-estar, né? Tem o da qualidade de vida, que me veio fortemente agora te escutando também. Vou falar desses dois aspectos, né? Em relação ao bem-estar, né? O bem-estar ele tem dois componentes. Um componente que é o afetos positivos e negativos, né? Que é o componente mais emocional, e o componente da satisfação de vida, que é um componente mais cognitivo. Então, tem o emocional e o cognitivo. Tá? E isso está para todas as faixas etárias, criança, adolescente, adultos, idosos. E esse componente do bem-estar, o que ele está dizendo? Já estou falando de que existem afetos negativos. Ninguém está negando, né? Que não existem essas emoções que são não são favoráveis, são desagradáveis, né? Mas é a maneira de lidar, né? E a outra questão é a satisfação de vida, que é um componente, então, cognitivo, né? E uma das perguntas até dos instrumentos que investigam satisfação de vida é se você está satisfeito com a sua vida como ela é hoje, né? Então, quando se pensa em intervenções, é focando nessas potencialidades desse momento presente, né? Que é a maneira de poder auxiliar no aumento desse bem-estar. Claro que tem componente aí que eu estou falando que é individual, né? Mas existe também os comportamentos pró-sociais, né? Como o exemplo da compaixão, solidariedade, altruísmo, nesses outros aspectos também. Frente à questão dos idosos, mais especificamente, também tem, em processo de saúde e doença, também temos estudos, né, HOPE, né, se nós olharmos, que é da esperança. Estou lembrando de revisões sistemáticas agora, a partir da tua pergunta também, de meta-análise, que tem esse componente como uma força, né, uma potencialidade de adesão ao tratamento. Sim. Intervenções focadas em adesões ao tratamento. Isso independente até de fator de idade, mas eu estou lembrando agora dos idosos. Então, o componente, sim, da esperança, né? Frente ao tempo presente. Esperando daqui a 5, 10, a gente não tem esse controle, né? Ninguém tem, né? São promessas que não existem, né? Não seriam nem eticamente corretas, né? Mas sim, frente à história de vida de cada um. E agora eu trago o elemento, então, da qualidade de vida, para responder ainda melhor. O que é a qualidade de vida? É a percepção que a pessoa tem sobre a sua vida. Não é eu, como profissional da saúde, que vou dizer que a qualidade de vida ou não, né, do paciente ou do cliente está melhor ou está pior, mas é a percepção que essa pessoa tem sobre a sua vida. E aí temos alguns componentes da qualidade de vida, né, que é o componente físico, né, o componente também psicológico, o social e o ambiental. Né? Se nós pensarmos até em medidas que são universais, internacionais, né, como a RUCOL, né, que é internacionalmente validado em vários países, inclusive aqui no Brasil, traz esses elementos, né, como o suporte social está ali, a saúde sexual, estou lembrando de vários aspectos agora em relação ao barulho do ambiente, também impacta, né, as relações sociais, por referir fortemente, aparecem também ali. Então, pensando em intervenções no processo de saúde e doença, em bem-estar e também qualidade de vida, nós temos que incluir esses elementos por uma intervenção mais efetiva baseada nos valores da pessoa, do paciente, desse cliente. Sim, então tu estás trazendo aquela ideia de que, dependendo do que a pessoa acredita, não é? Os valores que ela tem, isso é uma força no sentido de que ela planeje até mudanças, eventualmente, na forma de perceber determinadas coisas. Né? Exatamente. Eu fiquei pensando agora, Prisla, né, enquanto tu falavas, a gente fala na psicologia positiva e, claro, né, a gente sempre incentiva o trabalho multidisciplinar, transdisciplinar, né, a equipe, né, atendendo um paciente, e eu fico pensando assim, se tu pudesses colaborar com o nosso ouvinte, como é que cada profissional da saúde, sabe, pode usar isso no seu atendimento com o seu paciente? Claro que ele não vai, obviamente, clinicar, porque isso é uma propriedade da psicologia e dos profissionais da saúde mental, mas como, por exemplo, um fisioterapeuta, ao perceber, por exemplo, esse gatilho de ansiedade no paciente,
o nutricionista, ao entender que é ali na alimentação que esse paciente está depositando, né, esse sofrimento que é, né, da saúde mental. Como é que o médico, ao dar uma notícia de uma doença para um paciente, pode acolhê-lo desta maneira, nesta metodologia, e de que forma que esses profissionais podem buscar a formação, né? A gente sabe, né, que tu trouxesse hoje várias indicações e a gente adora isso, o nosso público também. Mas como é que o profissional de outro lugar pode corroborar, digamos assim, com um trabalho que é genuinamente dos psicólogos, mas que num momento de atendimento a gente pode procurar se qualificar para atender mais completamente, né, o paciente. Até porque eu vou justificar essa minha pergunta, tá? Que eu fiquei pensando. Existe um compromisso, um preconceito, né, muito grande da população em geral sobre que a saúde mental importa. A gente costuma brincar, meus alunos, meus colegas aqui na universidade, quando a gente dá essas disciplinas de humanização, que todos os manuais, né, trazem a questão do corpo como um objeto, né? E a gente costuma estudar o tempo inteiro do pescoço para baixo, né? Mas que está na hora da gente falar do pescoço para cima. Então, quer dizer, isso importa, né? E essas doenças, elas existem. E como é que a gente, como seres humanos, nos apoiamos no enfrentamento da vida, né? Porque não deixa de ser uma forma, né, de viver, né? Nós todos da área da saúde, né, como profissionais da saúde, temos vários pontos em comum, né? Todos trabalhamos em prol da qualidade de vida, né? Melhorar a qualidade de vida da população, pensando em sociedade, em comunidades e também do indivíduo. Então, isso é algo inerente, né, a nós profissionais da saúde, pensando no fisioterapeuta, no médico, no psicólogo, né? Seja ele quem for, né? Por exemplo, eu já tenho formação também, né, no campo da área de dor e neuromodulação, por exemplo, que foi um dos meus pós-doutorados, né? E eu lembrei desse componente da dor, né? Por exemplo, dentro de um componente da dor, no próprio conceito, o construto já tem um componente emocional e também, muitas vezes, alguma disfunção, né, no campo funcional, dependente da localização, se é uma dor específica, né, ou até mesmo generalizada. E é uma das áreas, assim como tantas outras, né, que nós trabalhamos de uma maneira multiprofissional e interdisciplinar. Né? Então, algo que no campo da psicologia positiva para todos esses profissionais, todos nós temos uma experiência de entrevista de anamnese, seja da fisioterapia, seja, né, desse médico está sendo avaliado, né, do psicólogo, a partir das suas perspectivas diárias. Né? Então, quando nós vamos nos aproximar e conhecer essa pessoa, esse paciente, né? É fundamental, sim, ter a escuta dessa demanda, das queixas, para onde nós vamos direcionar a especificidade de maneira assertiva esse tratamento, mas sempre identificar em todas as áreas multiprofissionais, interdisciplinares, as potencialidades dessa pessoa, né? A partir da sua história de vida e das condições do seu estilo de vida também, o que é possível, né, dentro da sua rotina, né, no seu dia a dia também. Isso é bastante importante. Vou dar um exemplo. Para mim pode ser prazeroso uma determinada atividade física, que vai melhorar na dor. Talvez para essa outra pessoa seja uma outra atividade física que seja mais prazerosa e não a mesma que a minha. Né? E isso cabe na rotina daquela pessoa, né? Qual é a frequência que cabe? Isso é uma potencialidade, isso é ter uma administração também, né, e uma orientação voltada para o estilo de vida, né, e as condições de vida também dessa pessoa, né, desse paciente. Então, todos nós podemos fazer isso nas nossas áreas, né, da fisioterapia, da medicina, da psicologia. Né? Isso é um aspecto bastante importante, assim, de olharmos sempre, né, para conhecer esse paciente, essa pessoa, nas suas potencialidades e nas suas condições naquele momento. E pensar em intervenção, né, a partir disso, desse conhecimento do que aquela pessoa tem também de condições, né, ou auxiliá-la também em estratégias de orientar para que se possa ter essas condições que ela também almeja. Né? Então, cada caso é um caso, né, não dá para generalizar. Na medicina,
e falando, né, prescrição de medicamentos ou determinação de atividades que o paciente precisa desenvolver, quando na medicina nós gostaríamos de ver aquele paciente saudável ou mais saudável, a gente muitas vezes esquece dessas questões e a gente esquece de colocar um menu de possibilidades para que haja engajamento dos pacientes. Então, de alguma forma, na psicologia positiva, o que tu indicaria para os profissionais de saúde para implementar as ações de determinação ou de autodeterminação pelo paciente, de que ele perceba as suas potencialidades e as suas qualidades? Temos várias, né? Um leque, um repertório, um menu, né, de possibilidades. Claro que pensando para a história e para o paciente, né? Aquele específico, né? Mas um deles é a autocompaixão, é algo que todos nós, como profissionais, podemos estimular, né, ao paciente a olhar para os seus aspectos de sofrimento, não de perfeccionismo, né, de acolher esse sofrimento. Então, um dos outros aspectos que nós podemos também fazer é a validação, isso é bem importante, emocional, né, do que o paciente também está sentindo, né, não minimizando e nem maximizando o seu sofrimento, a sua dor, né, mas validando. E muitas vezes se torna necessário ir além, né? O contato com familiares também. Vamos pensar em crianças, né? Essa condução, essa psicoeducação, ela precisa existir também com os familiares, né? Com os pais, os cuidadores, quem está vindo como responsável dessa criança também. Pensando em adultos, muitas vezes, nem sempre, claro, parte do princípio da autonomia aí, né? Desse indivíduo adulto, mas às vezes é sim necessário, né? Esse letramento também com familiares, assim como com idosos também. Porque lembram que as relações positivas, essas relações saudáveis, a qualidade desses relacionamentos é fundamental. E eu lembro, quando eu trago esses exemplos, eu lembro também do contexto da área de dor, né? Que muitas vezes os pacientes traziam assim, sinto essa dor, mas, enfim, tal, fulano, né, familiares, não é nada que eu estou me queixando, eu sou queixosa, ou estou, né? Não é isso, né? Existe aquela condição clínica, mas muitas vezes é necessário também um letramento familiar, né? Não só da sociedade, mas com familiares desses próximos também. E isso fortalece o suporte social, fortalece a rede de relacionamento também, melhora a qualidade, né? O entendimento e a qualidade relacional, né? Esses que estão próximos, né? Eu acho que esse é um papel nosso, assim, de profissionais de saúde também. De olhar para a rede. Isso. Rede de apoio, que é tão importante. Fiquei pensando agora, também me surgiu esse insight, se a psicologia positiva está atenta ou está estudando, está buscando, digamos assim, suporte para adolescência, por exemplo. Estou lembrando agora, né, dessa questão que teve há pouco tempo esse seriado, né, que foi tão comentado, a questão da nossa vida ser dividida, né, na vida real e na vida virtual, né? E o quanto essa vida virtual tem provocado relações tóxicas para crianças que não sabem lidar na internet, né, com rede social muito cedo, todo esse fenômeno que a gente vê, que é uma realidade social que a gente vive, né? Não é a ideal, mas é a sensível, né? Então, queria ouvir um pouco sobre como a psicologia positiva tem se colocado nesse cenário da toxicidade, né, na virtualidade, que está tão presente, né? Essa violência do ser humano vem muito, né, na virtualidade, né? Tem alguns estudos, vários estudos, né, mas alguns que eu vi trazendo para a sociedade mais, né, através de cartilhas, né, psicoeducativas, com letramento sobre bem-estar digital, orientações para pais, cuidadores, né? Então, assim, pensando em intervenções para a comunidade, pensando para intervenções no contexto, principalmente escolar e educacional agora,
É muito importante, assim, professores, né, o letramento de professores e também de pais, pensando em crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, né, que a tua fala, sobre esses cuidados em relação à segurança, em relação à informação, aonde buscar informações, aí vem a questão de letramento também digital, né, como uma prevenção, uma promoção e prevenção de saúde mental e bem-estar no campo digital, né? Então vem lá, eu estou pensando nas escolas agora, quando eu faço essa fala, né, onde precisa estar inserida na comunidade, nesse público que está em um sério desenvolvimento, né, em neuroplasticidade fortemente ativo, absorvendo todo esse conhecimento, né, trazendo essas informações de como deve ser cuidado e usado, né? Não é afastar da questão digital, não é proibir, não é isso, mas é como fazer melhor uso dessas ferramentas, né? Até mesmo na hora de buscar, né, alguma informação, né, no mesmo campo escolar ou fora desse campo, né, por onde buscar, como se proteger, através de orientações, principalmente para pais, para educadores, trazendo o contexto comunitário e seu letramento. Isso eu vejo bastante força, assim, que de bons resultados, de melhores resultados. Quanto mais informação, psicoeducação, mais proteção também. E a própria consciência, né, dos jovens, né, sobre esse, que é um dos pilares, né, como tu levantaste, sobre a qualidade, né, dos relacionamentos, né? Através do esporte também, Pois daí então. vamos sair um pouco da virtualidade, voltar aqui para os esportes, tem vários estudos na área da psicologia positiva relacionando a psicologia do esporte também, então a atividade de colaboração em redes, desde limites, regras, né? Então a psicologia positiva também contribui fortemente com a autoeficácia, né, que nós já falamos que está na educação, mas está na clínica e também na psicologia do esporte. Então, essas são as contribuições também para esse campo. São bastante diversos, né? Da área organizacional, na área clínica, na área da saúde. Diversos contextos. Muito bom. Bem, o que a gente sempre procura, né, aqui no Pode Contar, né? Claro que a gente ficaria horas e horas conversando, né, com cada convidado, mas a gente procura seguir um limite, né, da questão do tempo. E é um privilégio de poder te ouvir hoje e saber o quanto que a psicologia positiva impacta, né, de modo muito importante, né, tanto na formação do profissional quanto na busca de cada indivíduo, né, pela sua qualidade de vida, pelo seu bem-estar. É isso, né, Cris? Bem, eu ajo aqui como aluna, né, e todo final de episódio a gente procura fazer um top 5 do que a gente conversou. Eu anotei muitas coisas, mas então eu vou tentar trazer para ver o que tu acha, se eu captei bem o que a gente conversou, né? Vamos ver se a gente combina os nossos top 5. Então, vamos lá. O primeiro que eu sinalizei aqui quando tu começasse a falar que a psicologia positiva chega no Brasil mais ou menos no ano 2000, né? Da gente enxergar o que há de potencialidade no sujeito e integrá-la na busca dessa saúde, desse bem-estar. Top 10. Top 10. Ó, tô indo bem. O segundo que eu anotei... Bom, Helena, se tu tiver algum, tu me corrige, né? Vamos lá? Não, olha aqui, ó. O segundo deixar. que eu anotei. Quem começou a estudar sobre psicologia positiva, um nome importante que é base para isso, que foi presidente da APA em 1998, foi o professor Martin Seligman, né, que traz essa ideia da sua experiência clínica da criação desse termo, enfim, dessa postura e desse tipo de conduta, né, teórica da psicologia positiva. Excelente. Ó. E que dentro da clínica, mesmo com pessoas que tenham problemas sérios de saúde mental, buscar fortalecer essas qualidades que as pessoas têm positivamente pode ajudá-las a melhorarem os seus processos de doenças mentais, né? Que eu acho que é importante. Não é só para quem tem saúde ou não é só para quem não tem saúde que vai se aplicar esses princípios, não é? Muito bem. Foco na qualidade de vida. Já temos o top 3 aí, né? Agora vamos no 4. Tá.
eu fiz anotações de cada vez que tu ias dizendo sobre elementos, né, digamos assim, que a psicologia positiva traz para a conversa, né? Então, conceitos, eu entendi assim, que são conceitos que compõem essa teoria. Então, a primeira que eu anotei aqui foi suporte social, a qualidade dos relacionamentos, a autoeficácia do indivíduo, a autocompaixão, né, de reconhecer-se na sua condição humana e procurar trabalhar, a questão da consciência, né, o mindfulness, então a pessoa ter a consciência, a esperança, o bem-estar e a qualidade de vida nos seus elementos físico, psíquico, social e ambiental. E eu colocaria dentro disso a validação emocional, porque nem sempre é fácil da gente perceber no outro o que está trazendo o sofrimento, não é? E, ao mesmo tempo, buscar nessa pessoa, né, as suas qualidades e potencialidades para lidar melhor com essas dificuldades. Uhum. Esse é um fator transdiagnóstico, que é a regulação emocional. Perfeito. Que aí é onde inclui a validação emocional. E aí, o nosso último top 5, que seria o 5 mesmo, eu fiz uma rede trazendo a questão que é o nosso objetivo aqui, né? Dos nossos ouvintes se conscientizarem de como eles podem usar esses saberes na sua prática clínica, né? Na sua formação humanizada em saúde como profissionais. E aí foi um elemento assim das tuas últimas falas, assim, que esse profissional de saúde precisa entender e exercer junto na relação com seu paciente a autocompaixão, sem perfeccionismo, né? Entendendo que tem o outro, a validação emocional do seu paciente, seja no sofrimento, seja num outro sentimento que acarrete e implique, né, a sensação, né, dessa falta, né, do sentimento de bem-estar. Ir além, eu anotei essa expressão que tu usasse, procurando, então, aquilo que tu chamasse de letramento, né? O letramento familiar, então, conhecer não só o contexto do sujeito indivíduo, mas das suas relações, num primeiro momento familiares, mas eu fiquei pensando que também tem relação com todos esses letramentos aqui, né? O físico, o psíquico, o social e o emocional, o ambiental do sujeito. O incentivo que o profissional pode ter junto ao seu paciente de reforçar relações positivas e saudáveis, né, que promovam nele a sensação de qualidade de vida e que esse paciente seja o sujeito, né, desse desenvolvimento. Foi isso que eu anotei, assim, se eu fosse um profissional da saúde e tivesse ouvido esse podcast, o que eu levaria para trazer no meu dia a dia de trabalho, né? E ao mesmo tempo a gente vai pensando, né, nas várias conexões, experiências anteriores junto com a tua fala. Fica muito importante, me parece, o que tu dissesse, que a gente não pode buscar o perfeccionismo, porque o nosso desenvolvimento nessa vida é um processo de aprendizado a longo prazo. Esperar um resultado imediato de psicologia positiva, ou de um olhar esperançoso, ou de entender um sofrimento, certamente não vai trazer uma chave que vira imediatamente, não é? Esse perfeccionismo vai ser buscado, não necessariamente alcançado, mas entender tudo isso dentro desse processo, até de autocompaixão, acaba sendo importante, não é? Ajudando a aumentar a ansiedade numa sociedade tão acelerada, né, que a gente quer um resultado muitas vezes para ontem ou imediato, né? Essa é a lógica, né, de poder trabalharmos com os recursos possíveis, né, dentro do que nós temos, né, do que o paciente também tem, né, dentro dessa qualidade de vida que é possível, né, a partir da perspectiva dessa pessoa. Muito bom, Prisla. A gente agradece imensamente a tua presença aqui hoje. Nós temos certeza que todas essas informações ajudam muito os nossos ouvintes a reconhecerem e cultivarem, né,
essas ideias, promovendo o bem-estar no dia a dia, tanto nosso pessoal quanto profissional e quanto com quem a gente se relaciona, né? Bem, a gente convida todos, né, se gostaram desse episódio, a compartilharem e nos seguirem, né, nessa plataforma, e avisando que os nossos episódios também são disponíveis no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcasts e no YouTube. Nós também estamos no Instagram, né, então integrados ao projeto Contação de Histórias, por isso nos siga em @contacal-ufspa. E claro, se a humanização em saúde te interessa, continue nos seguindo e compartilhe as informações, mande sugestões de novas atividades que a gente possa organizar para todos. Nós temos sempre muito prazer em estar conversando sobre humanização. Te agradecemos muito. Obrigada. Até a próxima. Muito obrigada pelo convite.